Nessa aula, finalmente, nós vamos começar a modelar a cabeça, tá? E vocês vão reparar que não tem tanto segredo assim. Muita gente me procurou uns tempos atrás me perguntando sobre como que eu fazia para modelar a cabeça e tudo mais. Tá? Eu dei uma eu revi um pouco a técnica que eu utilizo, tal, e percebi que muita gente não acompanhava o jeito que eu fazia. Então eu vou fazer de um jeito mais fácil para que todo mundo consiga acompanhar, tá? Basicamente existem duas formas de se modelar qualquer coisa no 3D, qualquer personagem. Existe o box modeling, que você faz uma primitiva, do mesmo jeito que a gente fez com o corpo, a gente criou um box e foi subdividindo ele, cortando e tudo mais. E existe o poly by poly, tá? O que seria o poly by poly? A gente ia criar um plano e iria subdividindo ele, tá? Fazendo os loops a partir de um plano, né? De um polígono só. E íamos gerar também um objeto, um personagem desejado, tá? O que a gente vai usar na cabeça vai ser o poly by poly. Por que o poly by poly? Porque o box modeling ele exige que você já tenha os loops de cabeça, tá? Exige que você já tenha uma certa familiaridade com modelagem orgânica de personagem, tá? E o poly by poly não. A gente vai modelar algumas partes aqui, eu vou fazendo bem devagar para todo mundo acompanhar. E vocês vão ver que sai mais rápido, né? Os loops ficam prontos praticamente instantaneamente, assim que a gente vai modelando certas partes do rosto, tá? E é isso. Vamos começar a modelar agora. Tá? Primeiro vamos colocar as referências aqui, né? Que é o mesmo jeito que a gente fez com o corpo. A gente vai criar um plano aqui. Acho que mais ou menos assim tá bom. Vamos tirar essas subdivisões dele aqui. Posicionar ele aqui pra cima da... Vamos rotacionar. Aliás, não vamos rotacionar não. Vamos primeiro colocar referência nele para ver se tá tudo certo. Vamos aqui apertar o M no Material Editor. E vamos agora adicionar uma desses slots no nosso plane. Vamos aqui no Diffuse. Bitmap. E eu vou achar aqui a minha imagem de referência. No caso de vocês, deve estar na pastinha de referência dos DVDs. Tá, no meu caso aqui tem a cabeça de frente que eu vou colocar nessa. Primeiro só pra mim acertar, né, ver se tá certa a proporção aqui. No caso não está achatado. A gente vai dar uma diminuída aqui no nosso plane. Acho que mais ou menos assim tá bom.
tá? Lembrando que isso é só uma referência bem básica. A gente vai acrescentar mais coisas durante a modelagem. Vou segurar o Shift e dar uma rotacionada nesse plane. Vou clicar aqui com o botão direito em cima do ícone de rotação aqui, né? Rotate. Vou colocar menos 90 aqui, tá? Para ficar certinho. Vou puxar um pouco para cá. E nesse segundo plane que a gente acabou de criar, selecionar outro slot e atribuir ele aqui. Vamos também adicionar a referência de lado agora. Aqui, site. Tá, caso a referência não apareça de primeira na imagem, vocês clicam aqui, ó, Show Standard Map in Viewport, tá? Tá ao contrário, não tem problema, a gente vem aqui no Mirror e dá um Mirror, né? Espelha esse objeto no eixo Y. Então agora a gente vai simplesmente dar uma puxadinha pra cá. Atrapalhar enquanto a gente modela. Vou voltar aqui no Material Editor, tentar ver uma coisa aqui. A gente pode colocar o Self Illumination em 100%, tá? Para não gerar essas sombras na luz aqui enquanto a gente modela, atrapalha um pouco na visualização, tá? Como fazer isso? Caso você já tinha colocado a imagem e tudo mais, a gente só vem aqui nesse Go Parent, que ele vai subir os menus que a gente criou, né? Que a gente abriu, aliás. Então a gente vem aqui, ele abre e vai voltar aqui para a parte default, né? Do Material Editor. A gente só vai colocar 100% aqui. Tá? A gente coloca nas duas referências e fecha. Outra coisa, a gente vem aqui no Object Properties e coloca aqui Backface Cool. Por que colocar isso? Porque se a gente olhar agora de trás, você vai perceber que esse plane sumiu, tá? Isso ajuda muito, tá? Porque nesse caso, ó, você vira o plane, você vê o mesmo plane, só que do outro lado, né? Só que muitas vezes você vai estar modelando com a cabeça aqui no meio, você vai querer visualizar a parte de trás da cabeça e tudo mais, e isso ajuda bastante, tá? Ele dá umas travadas assim mesmo, mas no geral ele funciona. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa com esse outro objeto aqui. Backface Cool. Ok, tá vendo? Você percebeu que ele sumiu a parte de trás do objeto, mas ele ainda continua aqui. E vamos modelar, né? Agora, vamos começar modelando. Vamos colocar aqui na vista de frente, que é mais fácil. Nós vamos aqui no menu Create, vamos criar um plane. Vamos colocar esse plane mais ou menos aqui. Vamos criar outro plane aqui. E outro plane mais ou menos aqui, que será o nariz. Certo? Agora, a partir desse plane da boca, essa referência está um pouco torta, a gente vai ter que usar aqui umas habilidades de modelagem. Outra coisa que ajudaria é criar uma seleção para esses planes, né?
gente vai selecionar os dois planes. Vou colocar aqui planes. Tá? E vamos colocar um freeze para a gente não selecionar esses planes toda hora. Tá? Mas antes de colocar um freeze, vamos aqui no Object Properties, vamos tirar o Shows in Gray. Tá? Por que tirar o Shows in Gray? Frozen Gray, né? Porque se a gente colocar freeze do jeito que está, ele vai ficar cinza, tá? Para dizer que não está selecionável. Só que eu quero que ele freeze o objeto, né? Não deixe ele selecionável, mas eu não quero que ele suma com a textura. Então a gente vai aqui no Object Properties e tira o Frozen in Gray. E agora sim dá o freeze no objeto. Freeze Selection. Vou voltar aqui na vista de frente. Tirar esse grid aqui que está me atrapalhando. Vamos converter isso aqui para Editable Poly. E vamos começar a extrudar essas edges aqui. Eu selecionei uma edge do lado. Deixa eu colocar esses polígonos aqui mais para frente, porque senão ele vai ficar piscando assim. Que ele criou a partir do plane que estava. Certo? Vamos aqui agora selecionar uma edge. No caso, eu selecionar essa edge lateral aqui. E vamos segurar o Shift e puxar até aqui mais ou menos. Tá? Selecionar esse vértice. Vamos colocar aqui. Novamente, vamos selecionar essa última edge aqui que a gente fez. Que a gente puxou, né? E vamos colocar mais ou menos aqui. Arrumar aqui o vértice. Vocês entenderam por que poly by poly? A gente vamos fazendo polígono por polígono do que a gente quer aqui. Vamos selecionar essas duas edges, vamos dar um connect. Vamos colocar aqui de novo. Conectou aqui. Agora vamos deixar por enquanto assim, tá? E vamos modelar agora o olho. Deixa eu colocar aqui no olho, acertar, né, um pouquinho mais. Vamos também converter para Editable Poly. Vamos selecionar aqui as edges. Modo de edição de edges. Mesmo esquema. Segura o Shift. Arrasta a edge aqui. Vou colocar mais ou menos aqui. Aqui é a mesma coisa. Segura o Shift. E
arrasta a edge mais ou menos pra cá. Vamos fazer mais uma vez até aqui mais ou menos. Vamos dar uma acertada nesse vértice. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos novamente puxar essa edge pra cá mais ou menos. Vamos acertar aqui de novo. Tá, vamos acertar também aqui o formato do olho, né? Basicamente isso. Vamos subdividir isso aqui o tempo todo. Vamos continuar aqui puxando. Vamos puxar até aqui mais ou menos. Vamos acertar aqui. Vamos aqui embaixo agora. Vamos puxar novamente pra cá. Mais ou menos aqui, ó. Já que a gente tem que seguir aquela parte. Tem aquela membrana aqui do olho, né? Vamos estudar mais uma vez. Estudar mais uma vez. A gente pode colocar um bride aqui, ó. Seleciona essas duas edges e bride. Por enquanto, vamos deixar assim. Pode ser que a gente tenha que mudar isso mais pra frente. Mas por hora vai ficar assim até a gente encaixar as partes que a gente está modelando aqui. Vou adicionar mais um corte aqui no olho. E vamos adicionar mais um corte aqui. Sempre posicionando melhor aqui as edges. E agora vamos fazer a mesma coisa com o nariz. Tá? A gente seleciona essa face que a gente criou aqui pro nariz. Esse plane, né? Vamos colocar aqui Editable Poly. E vamos começar a extrudar, né? Puxar. Seleciona aqui umas 3 vezes, tá bom. Vamos aqui na vista lateral e vamos posicionar esse plane aqui. Vamos aqui no modo de vértices, tá? Com aqueles planes que a gente criou, a
a gente vai simplesmente acertar eles aqui no nariz. Tá? Se dá pra ver aqui os vértices, mas a gente está puxando eles pra cá. Mais ou menos aqui, esse. Mais ou menos. Tá? A gente vai simplesmente colocando aqueles vértices que a gente criou no formato do rosto aqui. Por exemplo, aqui ficou faltando um, ó. Vou colocar no vista perspectiva para ver melhor. A gente vai selecionar essas duas edges. Vamos cortar aqui essa região. E vamos puxar aqui um pouco para trás isso. Vamos aqui na vista lateral para facilitar um pouco mais. Puxar um pouco para baixo aqui. Tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa na parte de baixo. Tá? Seleciona essa edge. Vamos aqui na vista front, né? Front. Dá uma puxada aqui para baixo. Vamos aqui na vista lateral. Tá? Pode parecer um pouco confuso agora, mas daqui a pouco nós vamos juntar isso e vai começar a aparecer mais um rosto. Isso. Tá? Vamos continuar aqui puxando. Acho que até aqui mais ou menos. Por enquanto tá bom. Tá? Vocês podem reparar que tem uma linha aqui, ó. Tá? Esse é o primeiro formato do nosso rosto. Tá meio estranho assim, mas daqui a pouco vai aparecer um rosto. Tá? Nesse vídeo por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente vai continuar detalhando o nariz, a boca e o olho.